Nós vamos adorar ao nosso Deus essa manhã e dizer o quanto Ele é santo. Aleluia. Levante as suas mãos bem alto, as duas mãos bem alto, e começa a dizer que Ele é santo. Começa a dizer que Ele é santo, que Ele é todo poderoso. Enquanto você adora, Deus derrama sobre você graça, poder, unção e autoridade. Então diga que Ele é santo, diga que Ele é santo. Aleluia.
todo joelho. Título de introdução, meus irmãos, esse texto retrata uma guerra militar e um ataque de uma coalização de 5 reis contra 4 outros reis. Os 5 reis, como diz o texto, do Mar Salgado, que acabou sendo atacado pelos 4 reis do Oriente. Bem, o que essa história, o que essa guerra tem a ver conosco, né? Não fomos nós que fabricamos essa guerra, nós não estávamos lá, mas há um personagem interessante nessa guerra, que é o sobrinho de Abrão. Vocês lembram perfeitamente que no capítulo anterior, na hora de decidir o local, o Ló escolhe ir morar nas campinas do Jordão. Então ele é afetado por essa guerra. Ele acaba sendo sequestrado. Seus bens foram pilhados. E, de uma certa forma, ele foi levado pelos seus opressores. Até aí tudo bem, foi uma escolha que ele fez. Ele escolheu ir habitar nas campinas do Jordão. Porém, ao tomar conhecimento desse sequestro, dessa raptura, o seu tio Abrão forma um exército com mais 318 homens e resolve entrar nessa guerra, que também não era dele. Então aqui nós temos uma tríplice narrativa de 3 frentes que resolve guerrear. Quem vai vencer a guerra nós vamos ver no final. E o porquê vai vencer a guerra também nós vamos aprender no final. É interessante lembrar que, a título de introdução, que quando Abrão retorna da guerra, lhe sai ao encontro um sacerdote chamado Melquisedeque. E aí o texto vai nos dizer que logo quando eles se encontram, Abraão decide dar-lhe todo o seu dízimo, aonde a primeira vez aparece a palavra dízimo nas Escrituras. Bem, diante disto, vamos examinar mais detalhadamente essa palavra, e eu quero começar no verso de número 1, diz assim o texto: Sucedeu que naquele tempo, em que Anrafel, Arioque, Kedorlaomer, Tidal, alguém tem dom de interpretação de línguas aí, para interpretar esses nomes? Fizeram guerra contra Bera, Birsa, Sinabe, Semeber e contra Bela. Esta é Zoar. Os estudiosos que estudaram esse tempo, estudaram a origem dessa guerra, dizem que o motivo dessa guerra ter se estabelecido foi um motivo econômico, porque essa região era a principal rota comercial
entre o Egito e a Mesopotâmia. Então, essa região era uma região muito rica no comércio, além de ter muitas minas e também ser rica no cobre. Então, economicamente, era muito estratégico o controle dessa região. As guerras são fabricadas por questões extremamente egoístas. Povos invadem outros povos, nações invadem outras nações por questões econômicas, para poder oprimir, para poder escravizar, para poder aumentar o seu território. As motivações procedem. O próprio Senhor Jesus diz que as guerras nascem aonde? No coração do homem. É o coração do homem que é inclinado à guerra. Há no coração do homem um desejo visceral para querer ter mais, ocupar mais, possuir mais. E ainda mais quando ele pode ver que há uma motivação econômica por trás disso, é aí que os reis, os governantes, os governadores, os presidentes decidem pela guerra. Nós estamos vivenciando agora, né, essa guerra lá entre a Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, que com certeza vai trazer desdobramentos até para nós que somos brasileiros e não temos nada a ver com isso, mas que afeta porque a guerra, de certa forma, ela tem os seus desdobramentos, né? Então já estão dizendo que vai aumentar a gasolina, estão dizendo que vai aumentar o trigo, estão dizendo que vai aumentar o fertilizante. Por quê? Porque várias nações dependem desses insumos que é fabricado na Ucrânia, na Rússia, e que aí, devido a restrições de comércio, de sanções, logísticas, vão fazer com que outras nações também, sem ter culpa nenhuma, acabam sofrendo junto. Então nós estamos diante de um quadro, de uma guerra, com motivações econômicas. Agora, no verso de número 4, diz também que houve uma rebelião, porque esses 4 reis, esses 5 reis, me perdoam, do Vale do Jordão, eles se rebelam contra os 4 reis do Oriente. O texto diz, depois de servi-los por 12 anos, né? Então eles decidiram se rebelar, depois de 12 anos de servidão. Só que eles foram derrotados nessa guerra, né? Eles foram humilhados, eles foram feridos, a rebelião deles fracassou. E além disso, diz o texto aí no verso de número 7, que todos eles foram derrotados e eles ainda feriram 2 outros povos, que foi os amalequitas e os amorreus, né? Essa região aqui, irmãos, é uma região que sempre esteve em guerra, até os dias de hoje, né? Guerras e mais guerras, eles não conseguem firmar acordos, eles não conseguem trabalhar em paz. Você veja, o sonho do Oriente é varrer Israel do mapa mundi, é destruir os judeus, é ocupar o território. Eles não reconhecem que Israel é um território já reconhecido pela ONU. Então, houve aqui, de certa forma, uma rebelião. E aí, nesta batalha, no verso de número 11, os reis da região do Jordão, diz o texto, que foram completamente derrotados. E aí tem um fator interessante. Nessa derrota, nessa fuga, o texto diz que os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nos poços de betumes, e outros foram fugindo para outras regiões.
Imagine aqui a cena: as cidades foram saqueadas, como acontece nas guerras, o povo e as suas riquezas são tomadas, as pessoas são levadas cativas, né? E para serem oprimidas pelo lado vencedor da guerra. Então, esse é o cenário em que se constrói as narrativas envolvido essa história. Até aqui está tudo bem, tudo tranquilo, não afeta vocês em nada, o que vocês têm a ver com isso? Mas vai entrar em cena um personagem. Olha o que diz aí o verso de número 12. Nesta guerra, apossaram-se também de quem? Mas por que se apossaram de Ló? Alguém saberia me explicar? Lembra-se no capítulo anterior, quando os pastores de Ló entraram em conflito com os pastores de Abrão pela terra? Lembra-se que o Abrão disse para Ló: rapaz, não vamos brigar não. Fica tranquilo, escolha um lugar para ir. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Olha, quero briga com você não, cabra. Você lembra disso? Aí o Ló, espertalhão, escolheu qual lugar para ir? As Campinas do Jordão. E aí o texto diz, no capítulo 13, que os moradores da Campina do Jordão eram homens pecadores e maus. Homens que faziam guerras. Ou seja, o Ló escolheu ir para o lado de Sodoma. Está vendo, meus irmãos, as escolhas erradas, para onde que leva a pessoa? Ele fez uma escolha pensando que estaria em vantagem em relação ao seu tio, mas agora o texto diz que essa escolha dele não foi boa. Por quê? Porque ele foi para essa região. E aí entrou em crise, entrou em conflito, se estabeleceu a guerra. Aí o texto diz o quê? Que pelo fato dele morar em Sodoma, os seus bens foram saqueados. E aí, porém, teve um X9 aqui no texto, que ele escapou da guerra. E sabe o que ele fez? Ele foi contar ao Abrão que o seu sobrinho foi raptado. O Abrão está lá de boa. O negócio do Abrão é construir altares. Ele é um homem de altar, ele é um homem de fé, ele é um homem de cultuar a Deus. O Abrão é um pacificador, ele não quer saber de conflito, ele não quer saber de guerra. Mas esse sobrevivente da guerra vai até Abrão e fala o quê? Para ele: olha, o seu sobrinho foi preso. Os caras pegaram ele. Ele está junto com as pessoas que foram sequestradas. O Abrão, ao ouvir acerca da prisão do sobrinho, ele falou: bem, agora eu entrei na guerra. Não vou deixar o meu sobrinho ser raptado. Eu não vou deixar abusar dos filhos dele, nem das filhas dele. Ele é parte da minha família. O homem está em paz, o homem está sossegado, o homem está lá em Porto Seguro, na rede, tomando aguinha de coco, na boa, aquelas praias lindas e maravilhosas. Mas foram mexer com a família errada. Eu queria ter um tio que nem Abrão assim, sabe?
foram mexer com o homem errado. Mesmo Ló tendo feito escolhas erradas, Abraão, ao saber que ele havia sido sequestrado nessa guerra, ele toma uma decisão imediata. Ele separa 318 homens, forma um comando e passa a entrar na guerra. Então agora a guerra já não é de 5 reis contra 4 reis. Agora é uma guerra tríplice. Abrão entra no meio com 318. Diz que É interessante que o Abrão, que era um homem do altar, agora se tornará o homem da espada. O Abrão, que era pastor de ovelhas, agora se tornará num general de um exército e vai comandar um grande batalhão de 318 homens. O Abrão foi um homem que havia aberto mão dos seus direitos pela vida do seu sobrinho. Agora ele decide não abrir mão do seu sobrinho para que ele seja preso, mesmo sabendo que ele correria risco para libertá-lo. No verso de número 15, o Abrão, aquele homem do altar, que decidiu pela espada, vence a guerra. Ele entra na guerra para vencer. E ele há de se admitir que é um grande estrategista. Por quê? Porque o texto diz que a estratégia que ele adota é realizar o ataque à noite. Olha, repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, o que acontece? Ele os feriu e os perseguiu até Damasco. Ou seja, quando menos esperava, na calada da noite, Abraão os feriu e os perseguiu até as proximidades de Damasco. Bem, resultado: Abrão recuperou todos os bens que haviam sido saqueados do seu sobrinho Ló, conduziu essas pessoas que haviam sido capturadas de volta para sua casa, incluindo Ló e sua família, e o Abrão, que era um homem pacífico, um homem do altar, entrou na guerra e ganhou de todo mundo. E o que está por trás desta vitória? Os combatentes não eram homens militares. Lá não tinha um exército, não tinha marinha, não tinha tanques. Naquela época, o texto diz que ele escolheu homens da sua própria casa. É bem provável que os homens que foi para a guerra com ele tenham sido pastores de ovelha, gente assim do bem, gente que não é de brigar, né? E o que levou esse exército a vencer esses inimigos históricos, inclusive? Aí você olha aí no texto, que no verso de número 18, quando o Abrão retorna da guerra, ele é recebido por um tal de Melquisedeque. A palavra Melquisedeque significa rei de justiça. E esse sacerdote Melquisedeque, ele vai ao encontro de Abrão, ele abençoa Abrão e ele exalta Deus. Ele diz o seguinte, olha aqui, Abrão.
você venceu a batalha, só que é o seguinte, não foi pelo seu poderio militar. Não foi por você ter sido estrategista e ter pegos eles à noite quando eles estavam dormindo. Mas porque Deus entregou os seus adversários nas suas mãos. O homem sai vencedor das batalhas quando Deus coloca os adversários debaixo dos seus pés. Você pode estar travando alguma luta, alguma batalha, algum conflito, você pode estar lidando com qualquer situação. Saiba de uma coisa: quando Deus interfere no negócio, a vitória é nossa. Mas pastor, como assim? Rapaz, o homem sai com 318 camponeses. Vai para uma guerra que só tem sanguinário. Os reis do Oriente e os reis do Mar Salgado, das Campinas do Jordão, rapaz, é luta. Os amalequitas, os amorreus são povo ruim. O Abrão não tem treinamento militar, não tem nada. Ele pega 318 homens lá, debaixo das suas tendas, do seu clã, e fala: é com esses que eu vou lutar. Derrota os caras. E aí o texto começa a nos dar evidências de que ele sai vencedor, não por ter sido um estrategista, combatido à noite, não por ter usado a força, mas porque Deus entregou esses inimigos nas mãos dele. Isso quem diz é Melquisedeque, que é o sacerdote do Deus Altíssimo. Então, aqui eu já começo a separar alguns princípios para nós. O primeiro princípio é o seguinte: as lutas que você está travando, é pedir para o Senhor intervir. Senhor, olha, entra nesse negócio, é porque eu já vi que eu tô perdendo. Estou no quinto round, sabe aquele cara lá no ringue lá que apanha, o olho está esbugalhado para fora, o cara do UFC, jogaram ele para fora do ringue. A luta livre, sabe, que é tudo fabricação, aquelas lutas livres, mas como a gente gostava de assistir aquilo, né? Os caras pulando, jogando. Você está ali, né? Mas quando Deus entra no ringue, meu irmão, Deus entrega os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Essa luta que você está travando, essa batalha em que você está inserida, você vai vencer se Deus estiver ao seu lado. E é bom que você saiba disso, para que a glória seja dele. Para que a gente reconheça que as nossas vitórias vêm do Senhor, não vêm das nossas habilidades humanas. Ah, pastor, mas eu estou assim num período sabático de lutas, pastor. Eu não estou tendo muito lutas. Que bom, né? Que bom, né? Você é super especial, né? Porque 99,9% dos irmãos está inserido em algum tipo de luta. Um conflito. Às vezes são lutas familiares, às vezes são lutas profissionais, às vezes são lutas, guerras espirituais. Todos nós não somos criados numa bolha, não somos blindados a nenhum tipo de problema. Nós, mesmo sendo homens e mulheres de Deus, passamos por lutas. Mas o que tem que ser esclarecido é: Deus está comigo nessa luta. Então eu quero fazer uma oração agora. Eu vou pedir
eu vou pedir para aqueles irmãos, primeiro as mulheres, que está travando uma luta muito grande. Você fala assim, pastor, eu não quero, nem fale da sua luta para mim, por favor. Nós vamos falar para Deus. Seja qual for a luta que você está, você vai ficar de pé, nós vamos orar. E eu aprendi aqui pela palavra de Deus, que se Deus estiver comigo, Ele vai entregar os meus inimigos debaixo das minhas mãos. Então pode ser uma luta para engravidar, pode ser uma luta com um filho, pode ser uma luta, fala aí, Rony, algumas lutas que você passa aí para mim. Casamento, isso. Olha, pode ser qualquer luta que você está enfrentando. Eu vou pedir para os homens que estão também envolvidos em algum conflito, em alguma luta, debaixo de uma... Fiquem de pé também. E nós vamos orar. Só os que estão. Os que não têm luta, fica sentado mesmo. E nós estamos morrendo de inveja de vocês. Né, Rony? Você não tem muita luta, né? A luta dele começou quando ele entrou no louvor. Ele estava quieto na igreja. Aí ele falou, eu quero tocar, pastor Luiz Henrique. Aí começou as lutas dele. O lugar para ter luta no louvor, né, Luizinho? Deus é Pai. Feche os seus olhos. Porque Deus está presente. Porque Deus conhece o seu coração. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei quais são as razões e nem mesmo o porquê você está enfrentando isso. Eu não saberia te ajudar. Porque talvez essa luta é grande demais até para mim entender e compreender. Mas eu tenho para mim que se Deus estiver ao seu lado, você sairá vencedor desse conflito. Deus te entregará a vitória nas tuas mãos e os adversários debaixo dos seus pés. E quando isso acontecer, lembre-se de ser grato a Deus. Lembre-se de dar a glória ao nome de Deus. Lembre-se de que Jesus está com você nessa luta. Lembre-se de que sozinho não. Deus é com você. Talvez Deus esteja falando através da palavra dele para um, para outro, ou para uns e outros, ou para ninguém, eu não sei. O Espírito é que tem a liberdade. Talvez você está aí em pé, está falando baixinho com Deus, Senhor, essa minha luta, Senhor, há anos que se arrasta, há anos que eu não vejo solução, há anos, eu não sei mais. Deus diz na palavra dele, que é ele que entrega os teus adversários nas tuas mãos. Então somente creia, esteja ao lado certo da luta, não seja ingrato, não seja injusto. Pai, em nome de Jesus, eu ensinei a tua palavra, e esses irmãos que ficaram em pé, eles creem que de certa forma, a luta, a guerra, os conflitos que eles estão passando, devem estar sendo doloridos, deve estar agredindo-os. Alguns pensaram já até em desistir. Mas se tu estás aqui presente, Senhor, confirma no coração, dê
paz a essa pessoa, que ele saia desse culto hoje renovado, com a esperança de que o nosso Deus está ao nosso lado. Não temas, que poderá te fazer o homem, se eu sou contigo, diz o Senhor. Portanto, Senhor, assim como Melquisedeque saiu ao encontro de Abrão, levando pão e vinho, que nós também possamos receber esse pão e esse vinho, tendo a certeza de que o Senhor está conosco, e que o Senhor abençoe a tua vida, meu irmão, tua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Amém.